Bom sábado a todos. Está muito fraquinho esse bom sábado. Tenho que se ouvir lá em casa. Ora bem, já não é a minha primeira vez estar aqui à frente a falar convosco, mas é a primeira vez que estou aqui à frente a falar de máscara. Isto para quem tem barba é um bocadinho mais complicado. Principalmente aqui dos lados, porque não entra e sai ar assim muito bem, mas pronto. Está um bocadinho fresquinho, tenho aqui a janela aberta, penso que não vai ser complicado. Antes de iniciarmos a recapitulação da lição desta semana, gostaria que todos pudessem inclinar as vossas cabeças, vamos orar. Querido Deus e Pai que estás nos mais altos céus, te agradecemos, Senhor, porque nos acordaste para mais um dia de vida e saúde e um dia especial, Pai. Um dia em que podemos vir à Tua casa, aproveitar a presença dos nossos irmãos, mas também aproveitar a Tua presença, Senhor, de uma forma especial. Realmente tudo que possa ser passado aqui na Tua casa, possa ser para a honra e glória do Teu nome, e que estes momentos que vamos passar aqui debruçados sobre a Tua Palavra, que realmente possam ser enriquecedores para o nosso caráter. Tudo isto peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Título da lição desta semana, partilhando a história de Jesus. É interessante como, durante o tempo que Jesus esteve aqui na Terra, e principalmente durante o tempo do seu ministério, mais concretamente, não nos faltam relatos de histórias na Bíblia de coisas extraordinárias que Jesus fez. E é óbvio que nós não podemos deixar de pensar que tudo o que está escrito na Bíblia não foi tudo o que Jesus fez. Jesus fez, imaginemos em 3 anos de ministério, um sem número de coisas que não estão relatadas na Bíblia. Mas eu hoje vou iniciar falando de uma coisa que parece que foi um PowerPoint que não era para esta lição. Eu enganei-me a trazer o PowerPoint. Vamos falar um bocadinho sobre estratégias de marketing. Como vocês sabem, todas as empresas, para se desenvolverem e para serem conhecidas no mercado, têm que usar um sem número de estratégias para poder chegar aos seus clientes, para lhes apresentar um produto que eles muitas das vezes não conhecem. Então, porquê é que se usam estas estratégias? Estas estratégias são usadas ou para comunicar o produto, ou para explicar como é que ele funciona, ou para ensinar acerca dos seus resultados. Existem um sem número de razões pelas quais essas estratégias são utilizadas. E existem alguns métodos que quem está mais por dentro do mundo da internet conhece, que têm que ver com a forma como as empresas podem dar a conhecer aos clientes os resultados do seu produto sem esses clientes experimentarem, não é? Porque é muito difícil nós vendermos alguma coisa sem a pessoa ter uma mínima noção, ou própria ou através de outros, do que é que aquilo consegue fazer. Então existem comentários, por exemplo, há sites onde as pessoas vão comprar um produto e tem lá comentários de outras pessoas que já compraram, e isso ajuda uma pessoa que está a pensar em comprar, auxilia. Tem também a classificação, as pessoas atribuem de 0 a 5 estrelas, se o produto é bom, se não é muito bom. Tem também aqueles exemplos que se costuma ver muito nas televendas, que é o antes e o depois, ou seja, um instrumento qualquer para emagrecer. Então mostra a pessoa com bastante peso e depois diz antes e depois, e mostra uma pessoa com muito menos peso. Às vezes até é outra pessoa, não é? E depois as estratégias de marketing mudam de empresa para empresa. Existem também os testemunhos, que são situações em que as pessoas usam um produto e depois dão um feedback do produto. Olha, usei isto na minha vida nesta situação e isto resultou assim, até partilham fotos do que fizeram. Pronto. Isto são tudo formas das empresas conseguirem, sem o cliente usar o produto, as pessoas poderem confiar no produto, ok? Mas, voltando ao nosso campo, o autor da lição tem uma frase que diz o seguinte: nada comprova com mais eloquência o poder do Evangelho do que uma vida transformada. Isto vai um bocadinho de encontro a isto que nós estivemos a falar, porquê?
Se nós estamos a comunicar o Evangelho a outras pessoas, se o Evangelho não transformou as nossas vidas, como é que nós vamos convencer as pessoas de que o Evangelho transforma vidas? Paulo, na carta aos Gálatas, fala-nos um pouco mais sobre o que é esta vida transformada. Então, diz-nos o seguinte: estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que é isto de... É claro que fisicamente nós temos vida, não é? Por isso nós vivemos. Mas o que é isto de nós não vivermos e Cristo viver em nós? Pergunta para o público. Tenho que assinalar. Uma substituição. Alguém que ocupa o espaço que anteriormente estava ocupado por outra pessoa. Isto é, há alguém que dentro desse espaço começa a comandar de uma forma diferente. Ok. Era isso que ia dizer. Pronto. É óbvio que isso na prática, é exatamente isso que acontece, mas na prática, mais concretamente, o que é? É nós deixarmos de fazer e começarmos a fazer a vontade de Deus, ok? Isto aparentemente, quer dizer, todas estas coisas em teoria funcionam lindamente, não é? Só que todos nós temos vontades, todos nós temos desejos, todos nós fazemos planos e não é muito fácil, principalmente quando recebemos de uma forma clara uma instrução de Deus a dizer assim: não devias fazer isto, ou o caminho não é por aqui, e a luta interior de eu acho que isto é bom para mim, eu acho que isto me vai fazer feliz, eu sinto-me realizado, esta questão da realização pessoal, muitas das vezes não corresponde ao que Deus quer para nós. E é aí que esta teoria começa a tornar-se complicada, porque está tudo muito bem enquanto a vontade de Deus corresponde à nossa vontade. Aí é fácil, não é? O problema é quando existe exatamente o contrário. E como eu estava a dizer ainda há pouco, quando nós apresentamos a verdade aos outros e não a estamos a viver, não há muita razão para esperarmos bons resultados, porque o mesmo acontece connosco. Se nós nos colocarmos do lado do que estávamos a falar ao início, da questão do cliente ou de um produto, quer dizer, se nós temos alguém a vender-nos uma coisa que sabemos que essa pessoa não usa, qual é a estratégia que ela usa para me convencer de usar o produto se ela própria não usa? Se nós não vemos na vida de quem está a falar connosco um uso e uma transformação, a maior parte das vezes nem sequer reconhecemos aquilo como algo importante para a nossa vida. É interessante que isto depois encaixa tudo no pormenor da relação pessoal, não é? A relação pessoal que nós temos com Deus. E o autor da lição deixa uma frase que eu vou trabalhar um bocadinho nela, porque penso que ele salta um passo importante e que não está mencionado na lição. Assume aqui uma coisa que eu penso que não devia assumir. Então diz-nos o seguinte: como cristãos, todos temos uma história pessoal para contar, um relato do que Jesus mudou em nossa vida e o que Ele fez por nós. Okay? O autor da lição diz claramente esta frase: nós, como cristãos, todos temos uma história em que Jesus, em algum momento da nossa vida, mudou a nossa vida. Mas eu agora pergunto, será que temos? O autor da lição assume que todos nós já tivemos uma experiência com Deus. E eu posso-vos dizer, com toda a certeza absoluta, que existem pessoas sentadas nos bancos das nossas igrejas que não tiveram uma única experiência com Deus nas suas vidas. Isto pode-vos chocar, mas isto é verdade. Eu não sei percentagens, mas não me admirava que fosse uma percentagem grande. E isto complica as coisas um pouquinho em quê? É que se nós não temos uma transformação nas nossas vidas, por aquilo que é o Evangelho,
nós, em teoria, podemos reconhecer que Deus existe. E se nos questionarem, tu acreditas que Deus existe? E a gente diz que sim. Mas numa situação de extremo, em que, por exemplo, nos é apontada uma arma à cabeça, será que as mesmas pessoas diziam todas que sim? As únicas que diriam que sim são aquelas que têm a certeza absoluta da existência de Deus e da salvação. E são aquelas que só têm essa certeza porque em algum momento já viveram uma experiência pessoal com Deus. Por isso, às vezes nós damos como adquiridas certas coisas, e esta frase que o autor coloca aqui na lição é prova disso. A dizer que nós, como cristãos, temos uma experiência. Pois, mas e os que não têm? Kim? Sodoma e Gomorra foram mais a Sodoma para libertar Ló e sua família. E Ló, como um bom homem, um bom Deus, recebeu esses homens, sem saber quem eram, de uma forma cortês, recebeu-os muito bem. E então a mensagem que eu tenho que dizer a Ló: tens que fugir tu e a tua família rapidamente da cidade, porque ela vai ser destruída, vai ser queimada. E eles disseram: vamos com calma, eu vou sair, vamos com calma. Eu disse: não podes esperar, vais ter que sair rapidamente. E eles: eu recebi-vos bem, eu senti-vos bem, vamos fazer isso com mais calma. E os anjos só tiveram uma solução, arrastaram-no, que ele não saía. E muitas vezes na nossa vida Deus permite situações em que nós temos de ser arrastados, porque não queremos sair. E é interessante que mostras esse caso, porque todos nós conseguimos imaginar um pouquinho Ló e a sua vida. Quer dizer, se chegassem à nossa casa de repente: olha, agora tens que sair daí. E eu pensava: então, mas e o trabalho? Então, e as coisas que eu tenho que fazer amanhã? E, não é? Quer dizer, Ló foi apanhado ali de surpresa, mas nós não o podemos também, digamos assim, censurar, porque ele estava com preocupações diárias ou por outra razão qualquer. Tenho aqui a minha casa, o que é que eu vou fazer à minha casa, não é? Mas é óbvio que quando nós somos chamados, e isso é um caso extremo, não é? Porque tem que sair imediatamente. É uma situação complicada. Não vamos dizer que é algo simples, porque efetivamente não é. Tiago, querias a palavra? Sim, a mim pessoalmente já me aconteceu a determinada altura, eu ir falar com colegas e ser questionado: mas és adventista, és a Deus porquê? E eu cheguei à conclusão que não tinha tido, ou não tinha predisposto a ter essa atuação, quer dizer, de maneira tão veemente, que me pudesse ter alterado, porque eles realmente não ouviam aquilo que eu dizia ser. O contrário, nós vemos isso, por exemplo, nos discípulos. Sobre ameaça de morte e sobre morte mesmo, eles nunca desmentiram aquilo que os outros lhes parecia completamente ridículo. Daniel. Na minha opinião, eu concordo um bocado com o autor. Todos nós temos na nossa vida vários momentos de experiências pessoais com Deus. O problema é que não paramos e temos uma vida que não nos leva a parar para olhar para trás. O próprio Deus dizia em relação a Israel: olha para trás e vê o quanto tenho feito por ti. E assim é connosco. Se nós formos capazes de pensar que o percurso que tivemos na nossa vida é completamente dirigido por Deus, então vamos ser capazes, a dado momento, de dizer assim: calado, o que é que eu passei? E eu vou conseguir ver onde a mão de Deus esteve realmente. O problema é: dedica o tempo a parar um bocadinho, porque o mundo que diz é: tu não tens tempo, tu tens de continuar, tens de te apressar, tens muitas coisas para fazer. E o que Deus nos pede é: para e vê o que é que eu já fiz por ti. Porque quando tu parares e vires isso, então vais ter para contar. Ainda bem que falaste nessa situação, porque podia ficar essa dúvida, e eu assim esclareço já. O que eu discordo no autor da lição, aliás, o que tu disseste tens razão, absolutamente. A única coisa que eu discordo é na questão da relação pessoal. E eu digo isto porque é óbvio que, se nós olharmos para a nossa vida para trás, nós temos imensas situações em que Deus interviu. Isso é certo, é absoluto. E cabe-nos a nós ter esse tempo de parar e olhar para trás e reconhecer que Deus interviu nas nossas vidas. O que eu estava a dizer é algo que vai um bocadinho mais à frente. É nós colocarmos Deus à prova e vermos a resposta de Deus.
E isso eu tenho a certeza que nem toda a gente possa ter experimentado. Porque isso dá-nos... É uma resposta óbvia a uma coisa em concreto que nós pedimos. E era nesse aspecto, é óbvio que o que tu disseste está certo, mas era nesse aspecto da relação pessoal. Nós termos uma experiência, nós experimentarmos Deus. Há muitas pessoas que não experimentaram Deus ainda. Era isso que eu queria dizer. Nuno. O meu papel opositor que acabaste de dizer. Se eu sou cristão, obrigatoriamente eu tenho que concordar com aquela frase. Se eu digo que sou cristão, então quero que me encaixam. Exatamente. Se eu sou, é obrigatório que aquilo... É a questão, então, se nós somos verdadeiros cristãos ou não. Exatamente. Isabel. Eu só ia dizer, lembrar que ele diz, se somos membros de igreja. Exatamente. Mas diz nós como cristãos, é obviamente, aí então temos que repensar se nos devemos identificar como cristãos ou não. Não é? Cristãos não praticantes. Exatamente, pronto. Então, aí nós estamos a chegar a uma conclusão que a questão de nós frequentarmos a igreja, e eu disse, e aí ter dito que pessoas que se sentam nos bancos da igreja, posso então dizer que das pessoas que se sentam nos bancos da igreja, muitas delas não são cristãos. Podemos afirmar isso. Dina. É então já digo na lição. Alguns na lição diziam exatamente isso. Não há igrejismo, mas há cristianismo. Então são as duas coisas diferentes. O vir, o pertencermos a um grupo, seja ele de denominação for, não faz diferença de facto das pessoas. E o ser cristão é ser imitador de Cristo, tem que fazer a diferença e tem que haver esta relação pessoal. Cara. Como cristãos, nós nem sempre temos que falar. A nossa experiência pessoal com Cristo. Não roubes a lição. Não. A nossa experiência pessoal com Cristo, muitas vezes nem nós próprios vemos a nossa transformação. E às vezes os outros conseguem ver primeiro que nós a nossa transformação. Por isso, às vezes, o contar, às vezes são coisas tão sobrenaturais que nem nós próprios acreditamos. O contar, às vezes, é a nossa vivência. Os outros não veem nós a nossa transformação. Pegando um bocadinho no que o Tiago disse, nós podemos ter experiências com Deus que são ou muito difíceis ou praticamente impossíveis de as passarmos a outras pessoas, de contarmos a outras pessoas, porque foi uma coisa pessoal, foi uma resposta, foi algo assim. Mas quando efetivamente, e pegando agora no que a Carla disse, quando efetivamente a transformação que Deus opera nas nossas vidas é no nosso comportamento, nós nem precisamos de interagir diretamente com as pessoas reconhecem. E há um exemplo muito interessante. Eu vou saltar só esta parte e depois já vamos a esta questão da fé e obras, mas já que estamos neste assunto, vamos já falar disto. Nas estratégias de marketing, falta ali uma. Vê se vocês se lembram qual é que faltava ali. O antes e o depois. E que exemplo é que a nossa lição nos dá, claro, de um antes e depois? Aqueles que foram chamados por Jesus como os filhos do trovão. E é aqui, neste exemplo concreto, que mesmo sem interagirmos com as outras pessoas, nós podemos ver alguma coisa de extraordinário aconteceu na vida daquelas pessoas. Porque se nós vemos uma pessoa que era violenta, irritada, fazia uma tempestade num copo d'água e de repente é uma pessoa super amorosa e está a falar de amor, etc. Das duas uma, ou teve um acidente que lhe causou amnésia e mudou, ou então alguma coisa de sobrenatural teve que operar na vida daquelas pessoas. Principalmente porque estamos a falar de comportamentos. Porque uma coisa é nós termos um hábito e deixarmos esse hábito, ok? Isso é uma coisa que posso considerar que seja difícil, dependendo do nível de atração que temos por esse ato. Mas mudar o caráter das pessoas é muito mais complexo. E neste exemplo em concreto, diz-nos o Desejar Todas as Nações, na página 22, que diz assim: o uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja apenas o serviço de amor. E o amor não pode ser imposto, não pode ser conquistado pela força ou pela autoridade. Só o amor desperta amor. Então Jesus teve que pegar nestes dois, que sempre que havia alguma situação que os estava a incomodar e eles queriam, olha, porque é que não pegamos nisto tudo e viramos tudo ao contrário? Aquilo era uma força da natureza. E Jesus teve que lhes explicar e teve que os transformar de forma a que eles, no resto da sua vida, principalmente João,
parece que estamos a olhar para duas pessoas diferentes. E esta é que é a verdadeira transformação. Então, voltando atrás, foi só para seguirmos aqui a linha do que estávamos a falar. A lição fala-nos da questão da salvação pela fé, da salvação pelas obras. Este, obviamente, é um assunto que daria para uma lição. Vamos só aqui falar um pouco superficialmente. E em Efésios 2, 8 a 10, diz-nos o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus já antes ordenou para que andássemos nelas. Parece um pouco confuso este versículo. Tem aqui muitas vírgulas, tem aqui muitas pausas que podem causar confusão e podem criar aqui uma ideia errada do que é que Paulo queria transmitir. Então diz-nos claramente que pela graça nós somos salvos, ok? Não há nada que nós possamos fazer para ter o direito à salvação, ok? Mas o direito a algo não é exatamente correspondente a nós obtermos essa coisa. Nós temos um direito, mas se não formos reclamar esse direito, nós não possuímos essa coisa. Então nós pela graça somos salvos mediante a fé, ok? E não por causa das obras. No entanto, diz-nos Paulo que nós não somos salvos por causa das obras. Mas as obras são importantes. Porquê? Porque as obras já nos foram ordenadas antes deste plano. Ok? E é muito difícil nós imaginarmos uma pessoa que realmente acredita em Deus, tem fé e depois comporta-se de uma forma antagónica. Por isso, as obras são uma consequência e não são um requisito. Ok? E isso é o que muitas vezes confunde e faz com que as pessoas sacrifiquem a sua vida ou aspectos da sua vida pelo próprio sacrifício das coisas e não ao contrário. Ok? Eu começo por deixar as coisas para, por causa disso, me apegar a Deus. Mas não, eu tenho que me apegar a Deus e por causa disso vou deixar as coisas. Outro exemplo interessante que se passou com Jesus, e este vai um bocadinho de encontro ao que a Carla estava a dizer ainda há pouco, tem a ver com os endemoniados. Não foi só uma vez que Jesus tirou demónios de pessoas, ok? Mas este exemplo em concreto, estamos a falar de pessoas que... vamos ler porque explica melhor. E depois falamos sobre isso. No Desejar Todas as Nações, na página 340, diz-nos algo interessante sobre este episódio de Marcos. E diz-nos o seguinte: apenas por poucos momentos, esses homens tiveram o privilégio de ouvir os ensinos de Cristo. Nenhum dos sermões dos seus lábios jamais tinha sido ouvido por eles. Não podiam instruir o povo como os discípulos que haviam estado diariamente com Cristo. No entanto, levavam em si mesmos as evidências de que Jesus era o Messias. Podiam dizer o que sabiam, o que eles próprios tinham visto e ouvido e experimentado do poder de Cristo. Isto é o que pode fazer todo aquele cujo coração foi tocado pela graça de Deus. Então, temos aqui um problema para aqueles que dizem que não gostam, que não têm aptidão para falar às pessoas. É que essa não é a única forma de nós darmos o testemunho. E para darmos um testemunho pessoal, não temos que ter minimamente o dom da oratória, nem temos que ter minimamente a vontade de falar para uma pessoa que não conhecemos, ou de falar em público, ou etc. Estes homens que foram curados, entre aspas, por Jesus, como diz aqui, como Helena White nos diz, eles acompanhavam Jesus, eles ouviam, já tinham ouvido muitos sermões de Jesus, tinham digamos assim, um estofo intelectual que os permitisse
ir pelas terras e falar como os discípulos tinham pela vivência que tinha com Cristo? Será que estes endemoniados tinham essa capacidade? Mas tinham a capacidade de quê? O que é que Jesus lhes mandou fazer? Vai e fala da transformação que aconteceu na tua vida. Agora é o seguinte, será que isso... Qual era o objetivo de Jesus com isso? Era o exemplo ia até às suas cidades, era contado, as pessoas viam e pronto, estava aí resolvido. Jesus estava aqui, estava a usar uma estratégia de marketing para fazer-se conhecer, para depois as pessoas virem ouvi-lo. Ok? E este é o seguimento lógico das coisas, que é... Se o Tiago foi a um restaurante, e o Tiago é meu amigo e eu confio nele, se o Tiago foi a um restaurante, comeu algo e disse, opá, aquilo é espetacular, eu preciso de mais alguma coisa para ir lá? Para também ir a esse restaurante? Não, eu acredito, vejo que aquela pessoa está realmente emocionada, que gostou mesmo daquilo, e para mim é o suficiente para eu ir experimentar. É óbvio que eu posso ir e posso não gostar. Mas eu nunca iria lá se eu não tivesse uma pessoa em quem eu confio que me dissesse, olha, realmente aquilo vale a pena. E o autor da lição também nos diz uma coisa muito interessante, que é, testemunhar não é um dom espiritual dado apenas a alguns. Ok? Mas é o papel de todo o cristão. E aí voltamos à conversa que estávamos a ter ainda há bocado, que é, se testemunhar é o papel de todo o cristão, se nós não testemunhamos, o que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Não somos cristãos. Kim? Há um verso diz, nós estamos a falar de uma face de lei. Isto não acontece na nossa igreja, mas já ouvi que aconteceu noutras igrejas. Está um irmão a pregar, a fazer um culto excelente e os irmãos estão sentados e estão a pensar assim, se ele olhasse por ele abaixo, provavelmente não diria metade daquilo que está a dizer. É uma outra face, pode acontecer com a nossa vida. Sim, é óbvio que isso pode acontecer, mas isso aí traz um problema muito grande, que é, não poderia haver um sermão aqui da frente acerca do pecado. Porque ninguém teria moralidade, digamos assim, autoridade, para falar de uma coisa que ela própria comete. Sim, mas eu estou a perceber o que estás a dizer. Mas o argumento que muitas vezes é usado pelas pessoas que tu estavas a dizer, que estavam sentadas a dizer, se ele olhasse para o que faz, percebes? Esse argumento é o argumento que muitas vezes serve para desculpar tudo aquilo que as pessoas estão a dizer. Ok? Não é sempre, mas isso pode acontecer. E isso é o que torna perigoso. É óbvio que, se nós estamos a falar de um assunto em concreto, e voltamos outra vez à questão da estratégia de marketing, se as coisas não estão a acontecer na minha vida, não faz muito sentido eu estar a passar a mensagem a outra pessoa, porque ela vai dizer exatamente aquilo que tu disseste, não é? Então, estás para aí a falar e estás-me a dizer para eu fazer uma coisa e tu não fazes? Ok? Agora é preciso... encaixaste perfeitamente no slide seguinte, que é a questão da segurança no testemunho, que é, quando nós damos o testemunho, nós temos que estar seguros daquilo que estamos a fazer. Ok? Isto não quer dizer que nós sejamos pessoas perfeitas, porque, infelizmente, não vai acontecer a uma fatia muito grande da população. Ok? Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que vencer uma luta de cada vez. Há uma estratégia que eu utilizo na minha vida e que para já tem resultado e tem-me sido bastante benéfico, que é usar esta, digamos assim, filosofia de vencer uma coisa de cada vez. Se nós olharmos para nós próprios e se nós reconhecermos que nós temos 250 tipos de pecados diferentes que nós cometemos com regularidade. E se nós dissermos, olha, eu de hoje para amanhã tenho que resolver isto tudo. O
que é que vai acontecer? Vamos ficar frustrados, vamos ficar desiludidos e vai ser pior, digamos assim, a emenda que o soneto, não é? O que é que eu costumo fazer na minha vida e já agora fica um conselho aos irmãos, porque disto eu posso falar porque isto eu faço, ok? Estou seguro neste testemunho. Que é, nós pegamos em algo que nós reconhecemos ou que Deus nos mostra que está a prejudicar a nossa vida e nós usamos toda a nossa força e a ajuda de Deus em conjunto para deixarmos aquilo. E quando aquele degrau estiver para trás, nós aí pensamos noutro. Ok? Isto tem resultado na minha vida e posso-vos ser sincero a dizer que há coisas que eu deixei de fazer, seja hábitos, seja o que quer que seja, há coisas que eu deixei que eu sinto zero falta deles, zero saudades. Ok? E é isto que Deus pede de nós, é que nós tenhamos diariamente uma luta e uma conversa com Deus a dizer: Deus, ajuda-me aqui, está ultrapassado, vamos ao outro passo, vamos ao outro passo, vamos ao outro passo. E só assim é que nós podemos mudar o nosso caráter, porque se nós formos lá queremos fazer tudo ao mesmo tempo, isso não vai acontecer. Em 1 João 5, 11 a 15, diz-nos o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Estas coisas vos escrevo, a vós, que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos as coisas que lhe temos pedido. Qual é o segredo, então? É nós pedirmos a Deus o quê? Isso é fácil fazer? Nós queremos sempre fazer? Não. Será que quando nós o fazemos, porque muitas vezes isso também já aconteceu comigo, nós pedimos que a vontade de Deus seja feita, mas nós se calhar não queremos esse risco. Nós queremos muito uma coisa, mas dizemos: olha, que seja feita a tua vontade. Mas, efetivamente, nós não estamos preparados, se calhar, para a vontade de Deus. Por isso, antes de nós pedirmos alguma coisa a Deus, nós temos muito bem que preparar a nossa vida. Porque se nós pedirmos uma coisa a Deus e depois não cumprimos com a nossa parte, estamos a incorrer num erro muito grave. Mas, como também toquei no início da lição, pior do que não termos a certeza se estamos salvos, porque isto é uma dúvida para muita gente na nossa igreja e também lá fora, noutras denominações, é saber se estão salvos ou se não estão salvos. Há uns até que acreditam que, uma vez salvos para sempre. E isso é um risco muito grande porque nós não temos, isso não é uma certeza, não é? Pior do que isto, de nós não termos a certeza se estamos salvos ou não, é nós não termos a certeza da existência da salvação. E isso vai de encontro ao que estivemos a falar no início. Será que nós temos uma relação com Deus o mais próxima possível para nós termos a certeza de que existe salvação? Porque se nós não temos a certeza, tudo o que nós vamos fazer aqui dentro da igreja, nós estamos sempre... Será que isto serve para alguma coisa? Será que quando eu morrer exatamente existe... Nós temos que tirar, digamos assim, o pano sobre estas questões, porque isto parece um pouco um assunto tabu na igreja, que é pensarmos que nestes bancos e nos bancos de outras igrejas existem pessoas que não têm a certeza absoluta da existência de Deus. Ok? E quando eu digo certeza absoluta eu experimentei na minha vida, de forma clara e objetiva, que Deus existe. Agora, é óbvio que a minha vida não muda de um dia para o outro. Eu continuo a pecar, eu continuo a cometer erros. Mas a forma como eu olho para esses pecados e para esses erros é totalmente diferente. Eu deixo de os ver como uma coisa que, se calhar eu posso ir fazendo isto, que não há problema. A responsabilidade de nós termos a certeza da existência de Deus e da certeza da salvação é muito maior.
Isto depois culmina numa coisa que é, isto tem um preço. Isto de viver em Cristo tem um preço. E este preço é muito caro. E eu queria que vocês... Podes falar antes, Nuno, desculpa, depois avançamos. Eu pergunto convosco uma coisa que uma vez aconteceu no meu local de trabalho, no Lúcio, quando eu trabalhei, que depois de o fazer, costumo um bocadinho ver a reação da pessoa, mas na verdade tive que o fazer, não é o que eu gostava de dizer. O senhor era professo católico e tinha algumas práticas católicas. No entanto, dizia que era cristão, mas que Jesus era um homem bom à frente do seu tempo. Eu ia ter que dizer, podia pedir essa desculpa, e vai ficar naquilo que falamos no início, mas ele não poderia dizer que era cristão. Porque para ele dizer que sou cristão, eu acredito que o papel de Cristo que Jesus tem. E o papel de Cristo inclui morte, ressurreição e a possibilidade de salvação. Portanto, se eu não acredito na possibilidade de salvação, não me posso intitular cristão na obra. Sim, exatamente. Nós não podemos escolher aquilo que nos convém na Bíblia. E, como eu estava a dizer, isto tem, em Lucas 9:23 diz-nos, se alguém vier após mim, a si mesmo se negue dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. O que é isto de nos negarmos a nós próprios? O que é este preço? Quais são as consequências de nós vivermos em Cristo? Alguns exemplos. O que é que pode acontecer na nossa vida para isto acontecer? Nós gostamos e... Viste? Adivinhaste? Parece que foi combinado. Alterar hábitos. Evitar certos locais que nós gostamos de ir. Gostamos mesmo muito de ir. Este talvez seja o mais complicado. Repensarmos as nossas companhias. Repensarmos as pessoas com quem nós nos damos. E eu, quando digo isto, mudar companhias, não digo deixar de falar para pessoas, ok? Entendam bem a diferença. Porque nós não temos o direito de fazer isso. E Deus muitas vezes quer que a gente fale com essas pessoas. Mas quando eu digo companhias, é nós acompanharmos as pessoas em certas situações. Diz Isabel. Tudo isto é possível fazer sem esforço. Porque quando Cristo vive em nós, isso acontece naturalmente. E eu ia tocar nesse ponto exatamente porque pode incluir até termos que largar empregos. Também é uma coisa que, na maior parte das situações, também é muito complicado porque tem outras consequências. Mas nós sabemos que os testemunhos poderosos têm um impacto transformador na vida das pessoas. São os que se concentram no que Cristo fez por nós e não no que nós tivemos que abandonar por Ele. O foco deve estar no seu sacrifício e não no nosso. E vai de encontro ao que a Isabel estava a dizer, que é óbvio que nós fazemos sacrifícios, não é? Nós temos que deixar coisas que gostamos, é um sacrifício. Mas não é isso que nós temos que mostrar às pessoas. Nós temos que mostrar às pessoas que o poder de Deus permitiu que isso acontecesse na nossa vida. Não é dizer, olha, eu para me dedicar à igreja, olha o que eu tive que deixar. E focarmos a atenção em nós. Isso é o que está errado. Dizem. O preço a pagar por viver em Cristo é aquilo que nós temos dificuldade em ler na Palavra de Deus. Porque nós olhamos para o exemplo de Davi e dizemos assim, um crápula daqueles, um assassino daqueles, ele vem para fazer o quê? O que é que ele escreveu? E separar isto tem que ser viver em Cristo. Ver o que ele disse, o que ele fez, através de outra qualidade, de outra maneira. Porque se nós olharmos para a pessoa e virmos o reflexo, é uma desgraça, não vale a pena ninguém falar. Deixa. É interessante que esta lição faz muito lembrar quando eu me batizei e quando eu me converti. Porque eu tinha acabado de estudar, tinha começado a ter uma primeira igreja, que por bênção foi no Arquilão também. E eu fiz uma alteração radical à minha vida. Eu comecei a retornar as reformas da minha vida devido à minha saúde, não é? Mas uma das coisas que realmente alterei, praticamente alterei hábitos e mudei de companhia. Eu lembro-me que na altura já eu andava a conhecer a palavra de Deus e aquilo andava a alterar a minha mentalidade, os meus sentimentos. E quando eu estava com os meus amigos que regularmente saía, naquela fase já me até rodeava algumas conversas que eles tinham comigo. Eu lembro de uma vez, que eu acho que foi a última vez que eu na realidade saí com eles, em
em que a conversa, eu acho que depois nessa altura o inimigo também começou a mostrar as garras, não é? E ele simplesmente, nós estávamos a fazer um passeio, e eles estavam a ter uma conversa de dever que os pais tinham para com os filhos. Ou seja, eles defendiam que a criança não tem o dever de arrumar o quarto, porque se os pais o quiseram ter, o dever é deles e não do filho. E aquilo começou a fazer-me, eu até tive vontade de chorar, porque na realidade não conversa era de números e de alguma irrealidade. E eu fui tendo necessidade de deixar algumas coisas que fazia, alguns lugares que trabalhava. Aliás, eu tive uma fase que o simples facto de passar à frente de discotecas, eu tinha um peso comigo, mas que eu não sei explicar. Porque eu comecei a perceber que tudo o que se passava dentro desses locais era o inimigo controlado mentes, sentimentos, atitudes. Eu ainda hoje digo muitas vezes ao meu marido, estes dias passámos por um carro em que iam 2 jovens e um deles parecia que ia morrer dentro do carro. O meu marido disse, não vai bêbado. E aquilo deu uma tristeza enorme, porque às vezes eu penso, como é que a gente chega a essas pessoas para dar a entender que há opção? E eu dizia-lhe a ele, eu mais uma vez, para mim foi uma bênção Deus me ter alcançado, porque eu nesta altura eu não sei onde é que eu estaria, não é? O que é que eu participava, porque na altura eu já comecei a ver a minha primeira vida pública na noite, não é? Pronto, foi os diversos tempos. E eu lembro, o início da lição, quando começámos a falar, eu lembrei-me que no Lapinor, o primeiro batismo de uma senhora idosa, eu trabalhava lá, e eu não fui, eu dizia, isto não tem nada a ver comigo. E eu não entrei nem sequer na capela. Então Deus arrastou-me, realmente, pela minha doença, não é? Mas é interessante porque realmente, quando Deus nos busca e nós nos integramos a Ele, começamos a ter uma relação tal. E há uma aceitação tão amorosa do que Ele é, e nós começamos a ter estas alterações. Para mim, que sei que Deus comunica estas alterações diárias, mudar de E é interessante que o objetivo de Deus é exatamente esse que estávamos a falar há pouco. Não é simplesmente que a gente deixe o pecado. Nós temos que chegar a um ponto da nossa vida em que nós odiamos o pecado. E isso faz muita diferença porque é automático a forma de nós não voltarmos a cair, porque se nós odiamos uma coisa, nós dificilmente nos aproximamos novamente dela. A hora está a avançar bastante e eu gostava de terminar, só deixar aqui 2 ideias e falar-vos aqui de uma situação que é a questão da fé que salva. Porque a questão da fé, nós conhecemos muita gente que diz que tem fé, mesmo lá fora, a fé é uma coisa um bocadinho globalizada. E nós temos que ter noção destas 3 coisas. Que a fé não é a simples aceitação intelectual da verdade, ok? Não é nós olharmos e, sim, olha, isto é verdade, ok. Eu reconheço efetivamente que isto faz sentido, tem lógica, então é verdade. Não é a simples prática das boas obras, porque isso, como nós já vimos também anteriormente, não salva ninguém. E não é colocar, como algumas denominações colocam, Cristo como um complemento. Eu vou-vos dar um exemplo prático de algo que eu vivi. Eu gosto muito de viajar. E a maior parte das minhas viagens foram feitas na Europa. E a Europa tem uma tradição muito católica. Dependendo dos países, existe uma tradição muito grande católica. E é curioso que eu gosto sempre de visitar igrejas e catedrais, porque efetivamente aquilo são obras de arte, não é? E eu gosto pelo sentido da arte, mas gosto também por alguns pormenores que encontro interessantes lá dentro. E se vocês repararem, e podem fazer isso aqui em Portugal, não precisam de ir para o estrangeiro, todas as igrejas católicas representam Cristo sempre em que estado? Morto. Eu não me recordo de nenhuma situação em que eu veja uma estátua, uma pintura, o que quer que seja, de Cristo numa função, Cristo ressurreto e numa função de estar alto, digamos assim. Nós vemos sempre a mãe de Jesus, sempre em cima. Aliás, vi uma situação em concreto, em Itália, numa igreja, em que num dos murais, nas laterais, estava o chão,
tinha assim tipo uma relva, pronto, via-se que era o solo, estava Maria suspensa, digamos assim, como se estivesse a ascender, e cheia de glória e todos aquele aparato, e abaixo do chão tinha um bocado de terra, era como se o chão tivesse em corte, e numa caixa de vidro estava Cristo deitado. E eu pergunto-vos, será que Cristo é o elemento central daquilo que se passa ali dentro? Ou é apenas um complemento que faz parte da história? E esta não é a fé que salva, não é a fé que usa Cristo como um complemento da história. Cristo tem que ser o centro da história. E nós temos que testemunhar do Deus vivo. Mas Ele tem que estar vivo em cada um de nós. E é essa a mensagem que eu quero deixar para cada um de vós esta manhã. Um bom sábado a todos.